Fala, galera! Tudo bem com vocês? A gente vai conversar hoje rapidamente sobre Romanos 3. É só um, é só um aperitivo do que a gente vai ver na aula de domingo. Então, para vocês irem se familiarizando com o texto, para vocês irem se familiarizando com o assunto. Eu quero ver cada um de vocês lá no domingo. Fiquei muito feliz domingo passado de ver tanta gente. Tinha acho que uns 30. E vocês lembram, gente, de colocar o nome de vocês lá, tá bom? Então vamos começar, vamos falar de Romanos 3. Em Romanos 3, a gente já vem estudando sobre pecado, sobre condenação. E em Romanos 3, Paulo continua falando. E ele começa a falar para o povo judeu. E ele começa a falar que o povo judeu era um povo que se achava, eles se achavam os melhores, né? E porque eles tinham a lei de Deus, e porque eles conheciam a lei, e porque eles sabiam ensinar a lei, eles se julgavam superiores pelo fato de terem sido escolhidos por Deus. Mas Paulo vem, em Romanos 3, ele vem destruindo esse argumento. Ele ensina que tanto os judeus quanto os não-judeus são culpados, porque não tem como viver 100% de acordo com a lei. E ele fala isso, que os judeus sabiam decorar os textos bíblicos, sabiam ensinar, mas eles não o praticavam, que não era necessário apenas conhecer a lei, que eles tinham também que viver aquela lei, viver de acordo com aquilo que estava na lei. E Paulo questiona eles, porque não havia uma coerência entre o que eles diziam e o que eles viviam. E aí ele vai discorrendo sobre isso, e aí ele chega num determinado ponto do capítulo, onde ele começa a dizer a respeito da natureza humana. E ele fala, lembrando que ele fala não somente para os judeus, ele diz também que tanto judeus quanto não judeus não dão conta de praticar a lei. E aí a gente vai começar a ver o nosso PowerPoint aqui, vou jogar para vocês. Espera aí só um minutinho, vamos trocar isso aqui. E eu vou perguntar para vocês, todos nós precisamos de transformação? Isso vai ficar para amanhã. Mas aí Paulo continua dizendo, ele vem nos mostrando um retrato. Nos versículos 10 aos versículos 18, ele faz um retrato do ser humano. Depois que ele fala que os judeus e os não-judeus, tanto um quanto o outro, não conseguem praticar a lei de maneira integral, que eles falam de algo e não vivem aquilo que falam. E aí ele vem, do versículo 10 ao versículo 18, ele faz um panorama do que é o ser humano. Então pega só a Bíblia e vamos ler comigo, e a gente vai, versículo por versículo, entender o que ele está dizendo sobre o ser humano. E a gente vai entender quem somos nós diante de Deus, né? O que nós somos diante de Deus. No versículo 10 de Romanos 3, ele fala o seguinte: como dizem as escrituras sagradas, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Então, no versículo 10, o que ele diz? Que não existe ninguém justo. Não tem justo na face da terra. Versículo 11, não há ninguém que tenha juízo, não há ninguém que adore a Deus. Então, não tem ninguém que busque a Deus. Outra versão diz, não tem ninguém que busque a Deus. Então, primeira coisa, não tem nenhum justo, ninguém busca a Deus. Versículo 12, todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo. Então, continuando, não há ninguém que faça o bem. Versículo 13, todos mentem e enganam sem parar. Da língua deles saem mentiras perversas e dos seus lábios saem palavras de morte, como se fossem venenos de cobra. Paulo está falando da natureza humana, gente. Ele não está falando deles, do outro, do meu vizinho, da minha mãe. Paulo está falando de nós, de mim
e de você, Júnior. Não conseguimos fazer o bem. Não conseguimos buscar a Deus. Nós, da nossa natureza, dizemos palavras perversas. Vamos lá no versículo 15, esse que eu estou apontando aqui, olha aqui o que o versículo fala. Eles se apressam para matar. Quem quer matar, quer planejar o mal. Quem quer matar, pensa, articula. Então a gente faz planos para o mal. Se a gente não policiar a nossa mente, a gente fica bravo com alguém, a gente faz algum plano para aquela pessoa. É a nossa natureza, Júnior. Versículo 16, ele fala: por onde passam, deixam a destruição e a graça. Por onde passam, deixam destruição e desgraça. Então, destruição e miséria em todos os caminhos. Nós, humanos, na nossa natureza, no nosso normal, nós não temos condição de fazer o bem. Nascemos com essa natureza do mal, nos inclinamos para isso. A nossa mente, as nossas emoções e as nossas vontades se inclinam para o mal. E no 18 ele termina esse retrato, né, que ele diz: não há temor ou respeito, não aprenderam a temer a Deus, não há respeito com as coisas de Deus. Então, esse é um retrato que Paulo nos dá da natureza humana. E aí, quando ele usa, né, e diz contra os judeus, e também alerta que tanto judeus quanto não judeus não temos como nos desculpar diante de Deus. E continuamos aí no versículo 19 e 20, que eu quero ler com você também. Ele fala: nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Estamos debaixo de uma condenação, pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Então a lei está aí para nos mostrar que nós somos pecadores. Nós não temos como cumprir a lei. Todos nós estamos condenados a enfrentar o juízo de Deus, tanto judeus quanto não judeus, por causa do nosso pecado. E agora, ai Jesus, o que eu vou fazer? Né? Não tem mais esperança para mim. Não, mas temos a boa notícia. E essa que eu quero compartilhar com você. Isso aí nós vamos ver amanhã, esses versículos. De quem é o pecado, de quem é a culpa, nós já falamos, né? Nós vamos passar isso com mais calma amanhã. Mas, pela graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que o salva. Então, essa é a boa notícia. Deixa eu tirar isso aqui para você me ver. Essa é a boa notícia. Deus aceita a todos. Por quê? Por meio da fé, pela graça. Ele nos dá esse presente, Juninho. Então, nós recebemos de Deus, de graça, pela fé. Eu preciso de crer. Eu preciso de aceitar que o sacrifício de Jesus na cruz, ele é suficiente para me justificar. Por quê? Porque Jesus era justo. Jesus foi o único justo. E ele se ofereceu diante de Deus. Então, ele se transformou na nossa justiça. Eu não posso me oferecer diante de Deus, mas Jesus se ofereceu no meu lugar. E aí, a justiça dele, em substituição à minha vida. Eu creio que esse sacrifício é suficiente para que eu seja justificado. Então, ele nos substituiu e nos justificou. E essa é a boa notícia do Evangelho. Né? Estávamos condenados, não tínhamos solução, os nossos pensamentos se inclinam para o mal, as nossas atitudes se inclinam para o mal, tudo se inclina para o mal, mas ele nos justificou. Vamos ler de novo o versículo. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que o salva. E esse é o resumo da nossa lição. Pela graça de Deus, ele nos deu um presente. Ele nos deu uma dádiva através da graça dele. Então, ele nos deu um presente, ele nos deu uma dádiva. E ele se apresentou diante do Pai de forma justa e a justiça dele veio sobre nós.
E não podemos também, Júnior, nos orgulhar, sentir prazer disso. Porque de nós não temos nada. Nós não tínhamos condições de buscar a Deus por causa do pecado. Nós vimos isso. A Bíblia nos mostrou isso. Mas sem exigir nada, nós podemos nos alegrar, porque nós somos totalmente perdoados. E o vazio que a gente tinha no nosso coração, ó, some. E a peça que faltava, que é o Senhor Jesus, vem, nos justifica e torna o nosso coração limpo e aceitável diante do justo juiz, que é o Senhor. E aí eu quero te encorajar para que você possa passar essa mensagem para frente, para que você possa anunciar essa boa notícia para quem está perto de você. A gente era culpado, estávamos condenados. Oh Deus, não tínhamos como nos salvar, mas Ele veio e Ele trouxe, através do seu amor, de presente, essa graça. Eu preciso de quê? Eu preciso de crer que essa graça é suficiente.